Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre faturas, né? Reajustes anuais, reajustes de sinistralidades, todos os tipos de reajuste que todo ano você só vê o valor lá na sua fatura do aumento, sabe que seu plano aumentou e nunca sabe por quê. Hoje eu vou explicar passo a passo, vou explicar detalhadamente como são aplicados esses reajustes. Meu nome é Vilma Magalhães e eu sou especialista em planos de saúde. Existem três formas de reajustes nos planos de saúde. A primeira delas é por faixa etária. A ANS determinou 10 faixas etárias. Então, a primeira começa de 0 a 18. De 0 a 18 é um valor, quando a pessoa completar 19 anos muda, né? Vai ter o reajuste da faixa etária, fora os outros reajustes que vamos falar, e assim por diante. Aí 23 anos, de 23 até 19 a 23 é o mesmo valor, de 24 a 28 é outro, e assim vai, muda de 4 em 4 anos. Quando a pessoa completa 59 anos, já não pode mais ser aplicado esse reajuste. O próximo tipo de reajuste é o reajuste anual. Esse reajuste ele é aplicado em todas as categorias, seja pessoa física ou jurídica, tá? E ele segue o VCMA, que é o que mede a inflação médica daquele ano, que é calculado pela ANS. O terceiro e último é o reajuste por sinistralidade. Mas o que é sinistralidade? Sinistralidade é decorrente de todo o uso, ou seja, receita versus despesa. Então, você marcou uma consulta? É um sinistro. Você foi no pronto-socorro? É um sinistro. Fez uma cirurgia? É um sinistro. Então, você tem lá um tempo de contrato. Vamos supor que seja 12 meses. Tudo que você usar nesses 12 meses, a operadora vai pagar pro credenciado, pro hospital que seja, tá? E ela vai marcando lá e fazendo as continhas. Ela vai pagando e vai fazendo as continhas. Então é isso, a operadora paga, tá? Todos os gastos médicos que você teve naqueles 12 meses, repassa, né, para os credenciados, tá? E no final dos 12 meses, que é o tempo da sua pólice, ela vai somar tudo para ver se você não ultrapassou o limite contratado. Tá? Geralmente existe um ponto de equilíbrio. Para o plano pessoa física e familiar, a ANS determinou um ponto de equilíbrio de 10%, ou seja, as operadoras não podem aplicar mais do que 10% de reajuste de sinistralidade. 10% o quê? 10% da sua mensalidade. Vamos supor que você contratou um plano por 12 meses, onde você paga R$ 1.000 de plano. R$ 1.000 vezes 12, você paga, seria o seu limite máximo de gasto, seriam R$ 12.000. Porém, dentro desses 12 meses, um mês você teve uma sinistralidade muito alta. Vamos dar um exemplo aqui básico. Teve um parto. Um parto hoje custa mais ou menos, vamos supor que seja um parto de R$ 12.000. Só que daí teve o pré-natal, né? Que daí já conta as consultas médicas, tudo. Você ultrapassou o seu limite, chegou a R$ 15.000. Chegou a R$ 15.000, você ultrapassou aí 50% do seu limite máximo contratado. Então gerou uma sinistralidade. A operadora vai aplicar 50% então do reajuste, já que foi isso que você gastou? Não, no plano pessoa física, ela vai aplicar apenas 10% disso. Ou seja, você vai ter um reajuste por sinistralidade de R$ 100. Já no plano empresarial, o ponto de equilíbrio é geralmente de 70%. Tá? Então você tem uma empresa de mais de 30 vidas lá, e aí todos os funcionários resolvem todos os meses no pronto-socorro pegar atestado, e aí gera uma sinistralidade aí de mais de 70% do ponto de equilíbrio do valor da mensalidade, tá? Vai gerar mais um reajuste, que é o reajuste técnico. Tá? Então a operadora vai aplicar o reajuste de 70%, se ultrapassar esse 70%, ainda vai ter mais um reajuste técnico. A ANS determinou que para empresas de 2 a 29 vidas, ou seja, pequenas e médias empresas, o reajuste seja aplicado pela média. Então vai pegar todas as empresas de
2 a 29 vidas que estejam no mesmo padrão e no mesmo tempo de contratação, tá? Fazer a somatória daquele ano e aí vai dividir a sinistralidade por todas essas empresas. Por que ela fez isso? Porque geralmente quem contrata um plano de saúde empresarial de 2 ou 5 vidas seria um plano empresarial familiar, tá? Então aí não fica pesado para ninguém, porque imagina, você tá pagando lá o seu plano de saúde, tá? E aí teve uma sinistralidade alta, algum problema de saúde grave ou um parto, alguma coisa assim que tem uns custos médicos mais altos, né? E aí naquele ano você ultrapassou os 70%. Imagina quanto que você teria que pagar de plano de saúde por mês. Seria inviável, correto? Então a ANS determinou dessa forma para não ficar pesado para ninguém. Esse modelo é válido para pequenas empresas, né, para planos de saúde feitos pelo CNPJ de 2 a 29 vidas, quanto também para planos por adesão, né, pessoa física por adesão, que é aquele que você faz pela sua formação acadêmica ou entidade de classe, que também é considerado um plano empresarial, tá? O único plano que tem o reajuste de sinistralidade fixado aí com teto máximo de 10% é o plano pessoa física, aquele que você faz apenas com o seu CPF, né? Pessoa física ou familiar, que não é ligado em nenhuma entidade de classe, nenhum CNPJ. Bom, gente, então sobre reajuste é isso que eu queria trazer para vocês, tirar essas dúvidas, né? Para vocês entenderem certinho como funciona, tá? E assim, o que nós temos de dica é o seguinte: infelizmente no nosso país os custos médicos são altíssimos, a inflação médica é altíssima, tá? Então, geralmente o que gera, tá? Aí um custo de reajuste de sinistralidade alto, infelizmente, é o mau uso do plano de saúde. Então, nós precisamos ter usos conscientes do plano de saúde, saber usar de forma consciente, né? Para quê? Para não gerar sinistralidade alta e o plano ficar acessível a todos, tá? Então, é importante você fazer esse acompanhamento médico, fazer os exames preventivos todo ano, uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, tá? Para ver se tá tudo certo, porque isso vai reduzir os seus custos também. Você não vai precisar ficar indo no médico sempre, já que você fez os exames e viu que tá tudo ok, a menos que aconteça uma fatalidade, um acidente, ou você passe mal, né? E aí você vai precisar ir ao médico, mas fora isso, você fazendo o exame preventivo, sabendo que a sua saúde está bem, você não vai precisar tá gerando sempre sinistralidade. A gente indica também para que as empresas estimulem os seus colaboradores a fazerem o exame preventivo, que essas empresas conheçam, né, os seus colaboradores, os seus beneficiários. Geralmente 48% da sinistralidade de planos de saúde empresarial são gerados pelos beneficiários dos colaboradores da empresa. Então é importante estar incentivando o uso consciente do plano. É importante também que as empresas estejam fazendo estudo de 12 em 12 meses, porque às vezes aquele desenho que você fez lá há 12 meses atrás, agora não se encaixa mais no seu plano atual, no seu modelo atual. Então é importante estar sempre fazendo esse estudo para ver se compensa continuar na operadora atual, se é melhor mudar de categoria dentro da mesma operadora, ou se é melhor de repente mudar para outra operadora, né? Então tem que colocar tudo na balança e ver o que é o ideal para você naquele momento, tá bom? É importante também, quando você for mudar de operadora, analisar qual a sinistralidade daquela operadora que você está indo, principalmente se forem empresas de 2 a 29 vidas, tá? Ou planos por adesão. Precisa ver qual que é a carteira que você está indo, como foi a sinistralidade daquele ano daquela empresa, ou os últimos 2 ou 3 anos. Enfim, essa é a nossa dica. Eu espero que que eu tenha ajudado, que tenha tirado todas as dúvidas sobre sinistralidade, mas caso fiquem aí alguma dúvida, eu tô aqui à disposição, só chamar, tá bom? Muito obrigada, ótima semana a todos!